Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós ocupamos o estúdio desta emissora, a Vale TV, com o programa Novo Nascimento, um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo, aqui na cidade de Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Portão e também São Leopoldo. Nós queremos cumprimentar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejamos a todos, na audiência desse programa, que você seja atingido com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Nós queremos continuar falando no programa de hoje e ainda no próximo programa. Nós queremos falar quando Jesus chegou em Jerusalém e estava comunicando com o povo judeu. E eles, depois de muitos dias, depois de muito tempo, através da palavra, eles entenderam que Cristo estava falando com ele. Eu entendo que muitas vezes Cristo está falando com as pessoas e as pessoas não entendem a palavra do Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Nós queremos falar hoje, neste programa, sobre a parábola dos dois filhos, registrado no livro de São Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 28, até o versículo de número 32, que nos diz: Mas o que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrepender para crer. Amém. Nós vemos uma palavra interessante, esta parábola dos dois filhos, e nós entendemos que Jesus, ele instruía os seus discípulos, muitas vezes através de parábolas. Por meio de parábolas, porque era bem mais fácil eles entenderem. Jesus convencia os seus adversários através de parábolas. Nós vemos aqui que ele está tentando convencer o povo judeu através desta parábola dos dois filhos. Porque, em primeiro lugar, ele quer uma resposta. Que vos parece? Disse Jesus. Que vos parece? Então, era uma resposta pessoal do povo judeu. A Bíblia diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, que Natã convenceu a Davi através de uma parábola. A Bíblia diz que Natã era o profeta de Deus e Deus precisava alertar a Davi do pecado que ele tinha cometido. Normalmente, a pessoa, às vezes, ela escusa-se, ela tenta esconder o pecado quando ele comete um pecado grosseiro, um pecado de adultério. E Natã, então, através de uma parábola, no capítulo 12 de 2 Samuel, ele vai convencer a Davi que ele tinha cometido um pecado contra Urias, o seu criado. E Natã, então, vai contar uma parábola dizendo que um certo homem tinha um rebanho de ovelhas
E ele pegou, então, uma ovelha que só tinha um. E Davi, quando ouviu aquela parábola, disse: esse homem é digno de ser morto. Esse homem que tem várias ovelhas e vai pegar uma ovelha só de um pobre que só tinha uma, esse homem é digno de morte. Então, veja, ele confessou com a sua própria boca qual era a sentença que ele merecia por ter feito este pecado através de uma parábola. E Natã então vai dizer: Davi, olha, rei, esse homem é tu. E a Bíblia diz que então Davi muda o seu semblante, descai o seu semblante, e reconhecendo o seu grande pecado que ele tinha cometido. A Bíblia também conta que no livro de 2 Samuel 14:2, também a Bíblia conta de uma mulher, a mulher de Tecoa, que também tenta convencer o rei através de uma parábola. E o rei é convencido através dessa parábola no livro de 2 Samuel, capítulo 14, verso de número 2. Nós vemos aqui, então, que Jesus, quando conta essa parábola para o judeu, ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: vai trabalhar hoje na minha vinha. A vinha aqui representa o reino de Deus. A vinha aqui representa o reino de Deus. Então ele está mandando alguém para trabalhar no seu reino. E ele vai dizer: eu não vou. Isso acontece com muitas pessoas que às vezes escusam-se a trabalhar no reino de Deus. Muitas vezes ele disse: olha, isso não é para mim, isso é para, quem sabe, quando eu for mais velho, ou quem sabe quando eu não tiver mais atividade, aí eu posso, quem sabe eu posso ir. Mas a Bíblia diz que esse primeiro filho, ele disse: eu não quero, mas depois arrependeu-se. E foi trabalhar na vinha. E ele também perguntou de igual modo ao segundo filho: vá trabalhar na minha vinha hoje. Observe que o trabalho de Deus, o trabalho no reino de Deus, não é para amanhã. O trabalho no reino de Deus é para hoje. Porque o pai de família vai dizer: vai trabalhar na minha vinha hoje. O reino de Deus não é para amanhã. O reino de Deus não é, quem sabe, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, quem sabe para quando você se tornar velho, você trabalhar no reino de Deus. O reino de Deus, o convite do Pai é para hoje. Vai trabalhar hoje na minha vinha, capítulo de número 28. O segundo pedido, Jesus disse de igual modo: vá trabalhar hoje na minha vinha. Tem muita gente que está deixando para fazer a obra de Deus, quem sabe quando tiver aposentado, quem sabe quando tiver um carro, quem sabe quando tiver tempo, porque as pessoas estão procurando um motivo para não fazer a obra do Senhor. Deus está chamando você, como Ele estava chamando o povo judeu, para fazer o trabalho do Senhor hoje. O trabalho de Deus é urgente. A Bíblia diz que a noite vem quando ninguém mais vai poder fazer mais nada. O trabalho de Deus é para hoje. A Bíblia diz então que um dos filhos disse: eu não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E ele fez o segundo pedido de igual modo, e o segundo filho disse: eu vou. Mas depois ele não foi. Jesus está falando aqui para o povo judeu, porque ele dá uma missão para o judeu.
A Bíblia diz que ele veio para o povo judeu e o povo não o receberam. No capítulo 1 de João, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas tantos quanto o receberam, ele deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Quando Deus se manifesta ao povo gentil, a Bíblia diz no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos que Nicodemos, ele teve uma visão de Deus. E ele, nesta visão, ele via um lençol atado em quatro pontas, e dentro dessas quatro pontas, muitos quadrúpedes e répteis, e ele ouviu uma voz, levanta, mata e come. A Bíblia diz então que Jesus fala então com este homem, ou melhor, Cornélio, em vez de Nicodemos, Cornélio. Ele disse, Cornélio manda chamar Pedro, que ele está orando na casa de Jope, e ele vai te dizer tudo o que você precisa saber. E Pedro também teve a mesma visão que Cornélio teve. E aí então Jesus vai se manifestar ao povo gentil. Pela primeira vez, o povo gentil vai receber a explicação da palavra de Deus. Porque Deus já estava preparando um novo povo, porque o povo judeu ele vai ser tirado de fazer a obra de Deus, e Deus vai dar esse trabalho para a igreja. No versículo de número 43, portanto eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então Jesus, ali no capítulo 10, quando ele se manifesta para Cornélio, então ele está preparando um novo povo, o povo gentil, que não era o povo judeu. Jesus então está preparando um novo povo, e esse povo então vai receber as dádivas do reino de Deus, e aí Deus vai levantar um novo povo, vai levantar a igreja do Senhor e vai dar para a igreja do Senhor para que dê os seus frutos. Porque os frutos na obra do Senhor é urgente. Quando nós vemos um mendigo na rua, mendigando, quando nós vemos uma prostituta se prostituindo, quando nós vemos pessoas tirando a vida no crack, na maconha, na cocaína, nós vemos o trabalho urgente do reino de Deus. Quem sabe você é esse filho que não está recebendo o chamado de Deus. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida com a continuação desta parábola que Jesus está falando para o povo judeu. Fique ligado, nós voltamos em seguida.